Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme Fife, eu trabalho na engenharia de aplicações da Datacom e estou gravando esse vídeo hoje para fazer uma demonstração sobre proteção de CPU. Basicamente nós vamos falar aqui sobre ACLs, certo? E configuração de proteção para evitar a subida de certos pacotes para CPU, tá? Antes de entrar nesse tema principal, é importante reforçar algumas questões que vão complementar também nessa análise quando se fala de proteção da CPU. Tá? Uma das coisas mais importantes é sempre ter uma configuração de usuário, né? Então, seja na base local, trocar o admin, ou utilizar um servidor como Radius ou Takax. E a outra coisa muito importante é manter o relógio do equipamento atualizado, preferencialmente usando o SNTP. Por que isso? Qualquer problema que acontecer, uma análise dos logs, se tiver com a data errada e o horário errado, fica difícil saber exatamente o momento em que o problema aconteceu e se ter o entendimento dos problemas, certo? Então, agora falando sobre a CL, eu vou demonstrar duas formas de configurar, tá? Uma mais fácil, mais simples, porém não tão completa como a outra, certo? Então essa primeira demonstração. Uma outra coisa muito importante, sempre que se for configurar uma CL, é importante que você utilize a forma de configuração exclusiva. Como é que isso funciona? Você vai dar um config exclusive, certo? Então, se outra pessoa estiver acessando o equipamento, nesse momento só você vai poder comitar, né? Você está segurando o modo de configuração para não existir nenhum conflito. E isso te permite você fazer um commit confirmed, né? Que é uma configuração que, se você não confirmar dentro de um período que você definiu, a configuração volta para a configuração anterior ao commit, e caso você faça alguma configuração que perca a gerência do equipamento, dessa forma você vai estar seguro de certa forma, né? Então, que você não vá, caso o equipamento esteja remoto, por exemplo, se você está com, é muito importante que você tome esse cuidado, né? Porque quando você está mexendo com a CL, por mais que você tenha revisado, esteja certo do que está configurando, sempre existe um risco de ter passado alguma coisa desapercebida e você acabar perdendo a gerência do equipamento, né? Então você faz dessa forma que vai ter uma segurança para caso ocorra algum problema. Então você entra no modo exclusive, aplica a sua configuração. Aqui deu um errinho porque eu já tinha entrado dentro do config. Então você vai dar um commit. Se você simplesmente der commit confirma, ele vai aguardar 10 minutos. Se você não confirmar, porque você perdeu a gerência provavelmente, ele vai voltar. Mas caso você não queira esperar os 10 minutos, você pode botar, por exemplo, 2 minutos. Commit confirma. Então agora ele está aguardando 2 minutos. Eu não perdi a gerência, certo? Então se eu aplicar agora um novo commit, ele já confirmou minha configuração, ela está permanente, certo? Agora vamos dar uma olhada rápida aqui na ACL que eu configurei. Essa é a primeira forma que eu falei que ia apresentar. Então, essa forma ela é simples, né, de configurar. Por que ela é simples? Eu digo os protocolos que eu estou liberando, primeiro, certo? Então, eu tenho que configurar. Essa é uma CL que ela é de pacotes direcionados à CPU do equipamento, tá? Então, essa aqui é a forma como eu digo isso. Aqui é apenas um nome que eu dei, poderia ser qualquer nome. Aqui eu chamo o nome dessa configuração que eu dei. Na verdade é o contrário, aqui eu estou dando o nome no profile e aqui eu chamo esse nome do profile e protegendo ele em direção à CPU, certo? Então aqui eu tenho que dar sempre uma prioridade para a CL, então eu utilizei a prioridade 0, e aqui são as entradas. Eu sempre deixo elas espaçadas, caso eu queira configurar alguma outra entrada junto com esse mesmo protocolo, eu tenho um espaço aqui entre elas. Então aqui eu estou liberando ICMP, permite ICMP, que venham dessas redes. Aqui na entrada 30, eu estou permitindo SSH que venha dessas redes. E aí lá mais para o final das entradas, né, eu boto os denies. Então, tudo que não tiver nessa rede aqui, eu estou barrando aqui, ó, deny ICMP. Né? Então eu libero primeiro e depois eu dou um deny em ICMP, o que não está liberado, consequentemente está bloqueado. E a mesma coisa aqui por SSH. Né? Então aqui eu fiz um filtro pequeno, mas aqui eu poderia botar Telnet, SNMP, crescer essa lista. Né? Então primeiramente eu libero os IPs, então aqui eu liberei um /24, mas poderia ser um host botando /32, né? Ou uma outra rede qualquer,
e você poderia colocar outras entradas com outras redes aqui, liberando SSH também, ou outros protocolos, tá? Mas eu fiz um bem pequenininho, bem simples, só para demonstrar a ideia desse filtro aqui. Agora eu vou mostrar a outra forma de fazer isso. A outra forma, ela é mais complexa, porém ela é mais segura, porque ela vai garantir que nenhum protocolo que não seja esperado por você suba até a CPU. Mesma coisa, commit confirm, 2 minutos, vi que não perdi, commit. Então, como que é essa outra forma de fazer? Aqui, ao invés de dar permit por protocolo, lá no final, aqui eu poderia ter botado uma entrada um pouco mais distante para dar mais espaço para futuras entradas que eu queira botar antes aqui, né? Mas a ideia aqui é que eu não vou dar deny por protocolo, eu dou um deny geral. Ou seja, se eu não colocar nada disso aqui, ó, exatamente tudo que vai para a CPU estará sendo bloqueado. Então por que é mais difícil e mais complexo fazer dessa forma aqui? Porque eu tenho que pensar em todos os protocolos que podem estar chegando na CPU e ir liberando um a um. Por exemplo, aqui eu não defini por rede, mas ó, eu liberei qualquer pacote CMP. Aí eu tenho que lembrar de liberar o ARP, o IPv6, aqui o SSH eu estou liberando apenas para essa rede. Vamos lá. E aí aqui os outros protocolos. Eu não vou entrar um por um aqui, tá? Depois aqui abaixo na descrição do vídeo eu vou deixar um link com um documento que vai ter esses exemplos de configuração, né? Mas aqui você vai ter que lembrar de liberar o SNMP, o TFTP, se você utilizou o SPF, tem que liberar o SPF, BGP, TWAMP, todo protocolo, qualquer coisa que você esteja usando, você precisa lembrar de liberar aqui antes, né, uma entrada anterior. Então aqui o ideal, na verdade, depois no documento que eu vou botar aqui no link abaixo, eu vou botar isso aqui numa entrada mais para frente, tá? Lá por 200 por aí, para ter mais espaço aqui, né? Porque você tem que colocar numa entrada anterior ao deny os protocolos, né, os pacotes que você permite. Mas dessa forma aqui você tem uma proteção mais completa da CPU, porque você sabe exatamente o que você está liberando e aquilo que você não está liberando não vai chegar na CPU de forma alguma, certo? Então o vídeo de hoje era isso, tá? Aí aqui no link abaixo na descrição eu vou botar um documento com essas regrinhas aqui e as definições aqui do que já foi liberado aqui, né? E aí depois você pode ir incrementando com aquilo que você utiliza no equipamento, caso você opte por usar essa configuração. Essa aqui é a mais indicada porque vai deixar o equipamento mais protegido, né? Porém, você tem que fazer um trabalho forte de entendimento de todos os protocolos para não correr o risco de daqui a pouco estar ocorrendo algum problema na rede e é um pacote que você acabou esquecendo de estar liberando, ok?